texto nos diz assim: naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Amém? Provérbios capítulo 18, por gentileza. Quero ler o verso 19, apenas a parte A. Se puderem colocar aqui também, ótimo, está aqui. O texto diz assim: um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada. Você pode repetir isso? Um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada. Amém. Fecha os teus olhos por um momento. Peça ao Senhor que fale com você por intermédio dessa palavra. Pai, eu creio que há uma revelação muito importante da Tua palavra para toda a Tua igreja nessa noite. Peço que o Senhor abra o entendimento e ajude a cada um dos Teus filhos e filhas, Pai, a discernirem esta palavra no Espírito. A Tua palavra nos diz, Pai, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura. Mas aquele que tem a mente de Cristo consegue discernir. E eu quero pedir a Ti agora, Senhor, conceda pela Tua graça, pelo poder do Teu Evangelho, a capacidade de cada pessoa que está recebendo esta mensagem, que está recebendo esta palavra, discerni-la e viver, Pai, toda a transformação que essa palavra é capaz de proporcionar na vida daquele que recebe a boa semente e aguarda verdadeiramente em seu coração. Fala conosco, Pai. Ministra aos nossos corações. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós assim oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, gente? O texto de hoje fundamenta um tema que eu vou usar hoje baseado em um livro que eu li nessa semana e para mim foi muito impactante e transformador os aprendizados. O título do livro é A Isca de Satanás. Repita isso, A Isca de Satanás. E hoje eu vou emprestar esse tema do pastor John Bevere e quero falar um pouquinho sobre esse tema. Acredito que é um tema de suma importância, visto que todos nós, eu acredito, não ter nenhuma dúvida que estamos vivendo aquilo que Jesus chamou de últimos tempos. Alguém tem dúvida que estamos vivendo os últimos tempos? Ninguém tem dúvida. Os sinais estão aí escancarados para quem quiser ver. Tudo que Jesus falou que iria acontecer nos últimos dias está se cumprindo. Então não há nenhuma dúvida que estamos vivendo os últimos dias. E é interessante que o Senhor Jesus, em Mateus 24, verso 10, ele diz que nos últimos dias muitos irão se escandalizar
E essa palavra escandalizar vem do grego escândalo. E esse escândalo significa armadilha, gatilho da armadilha. Ou seja, nos últimos dias, muitos irão cair no gatilho de uma armadilha. Muitos irão morder uma isca e irão cair num tropeço gerado e planejado pelo diabo. E o pastor John, ele diz que nesses dias, essa isca que Satanás vai usar chama-se ofensa. E é interessante que esse texto, a palavra escândalo, também poderia ser traduzida pela palavra ofensa. Inclusive, na versão inglesa, a tradução é ofensa. Nos últimos dias, muitos se ofenderão, trairão, odiarão uns aos outros, multiplicará a iniquidade, surgirão muitos falsos profetas, e o amor de muitos vai aquecer, o amor de muitos esfriará. E quando se fala de isca, tem alguém aqui que é pescador? Levanta a mão aí, vamos ver. Olha só, tá cheio de pescador aqui, pastor José. Vamos escalar aí essa turma aí para pescar juntos. Se você quer pegar um bom peixe, acredite que no que eu vou lhe dizer. Não vai dar certo você pegar um anzol, pular dentro do mar ou do rio e dizer: peixinho, vem cá, ó, morde o anzol. Vai dar certo? O peixe vai vir? Não vai. A armadilha, ela tem que ser bem planejada. A armadilha, ela precisa, na verdade, se camuflar. Porque a presa que vai cair na armadilha não pode saber que é uma armadilha. Então o que a gente faz? Por trás daquele anzol afiado, a gente coloca um camarãozinho vivo, só espetado pelo rabinho. E o coitadinho do peixe vê o camarãozinho vivo nadando, acha que é tudo uma maravilha, acha que está diante da melhor refeição da vida dele, mas escondido naquele camarão tem um anzol pontiagudo pronto para fisgá-lo. E gente, a armadilha de Satanás, a isca de Satanás nesse anzol, chama-se ofensa. A isca de Satanás nessa armadilha chama-se ofensa. E me permitam fazer uma pergunta aqui. Alguém de vocês já se ofenderam alguma vez na vida? 3 pessoas levantaram a mão, 4, 5, 6. Sério? Alguém de vocês já se ofenderam alguma vez na vida? Agora. Então o que você precisa entender? A ofensa, ela não pode fazer nada contra você, se ela ficar na armadilha. Mas se você se alimentar dessa ofensa, se você acolher essa ofensa, se você, a semelhança daquele ratinho que pega o queijinho lá na ratoeira, imagina aquele queijinho sendo a ofensa. Se você, a semelhança do ratinho, vai lá naquele gatilho da ratoeira e pega a ofensa, ela se torna mortal. Uma vez ofendido, acredite, você mordeu a isca de Satanás. Repita isso após mim. Uma vez ofendido, eu mordi a isca do diabo. Então a questão não é se você vai ser ofendido ou não. A questão é como você vai reagir à ofensa. A forma que você reage à ofensa escreve o seu futuro. A forma que você reage à ofensa constrói o seu dia de amanhã. A forma que você reage à ofensa está determinando a vida que você tem.
Então, nos últimos dias, todos vão se escandalizar, todos vão se ofender. Acredite nisso. E aí, gente, será que é fácil a gente se ofender um com o outro? Sim ou não? É fácil ou não é? É muito fácil. Então, em primeiro lugar, eu quero pensar com vocês o seguinte: que tipo de coisas costumam nos ofender? Será que você sabe o que realmente ofende você? As suas ofensas ou o seu gatilho de ofensa pode estar por trás de uma dor sua. Por exemplo, você já teve uma dor muito forte na infância, alguma experiência muito dolorosa na vida, e quando você vê isso novamente, aciona um gatilho de dor e você se ofende. Então, por exemplo, uma pessoa na infância que foi injustiçada, quando ela vê injustiça hoje, o que acontece? Ela se sente ofendida, aciona o gatilho. Mas a ofensa, ela pode acontecer de formas muito simples, de formas muito singelas e até mesmo imperceptíveis. Por exemplo, hoje, ou até depois do culto, depois de cantar, adorar, louvar ao Senhor, você pode estar exposto a uma ofensa. Basta você ir a um restaurante e não ser atendido do jeito que você acredita que merece. Se você tiver que esperar mais do que o necessário, é muito provável que você se ofenda. Por exemplo, basta você chega no estacionamento, veja esse cenário, e você vê que alguém está saindo, e então você para o carro educadamente para aguardar aquela vaga liberar para você entrar. Mas quando aquele carro sai, de algum lugar do mundo surge outro carro e entra na sua frente. Alguém já passou por isso além de mim? É o cenário perfeito para você se sentir ofendido. Então todos nós estamos expostos às ofensas. E podemos nos ofender por alguém que não aprecia o nosso trabalho. Podemos nos ofender por alguém que nos ignora. Podemos nos ofender por alguém que nos desconsidera. Podemos nos ofender com uma opinião contrária ou distorcida de quem nós somos ou do que nós fazemos. Podemos nos ofender por expectativas não correspondidas. Eu esperava que ele ia me dar um presente tal e me deu um presente X. Quem já passou por isso? Eu esperava que ele ia me ligar e não ligou. Eu esperava que ia me escrever e não me escreveu. Eu esperava que nessa noite o pastor ia me cumprimentar e não me cumprimentou. Expectativas não supridas, não realizadas daquilo que eu intencionei, me ofendem. Então a ofensa, ela pode surgir de atos de injustiça contra a nossa vida, mas também pode surgir de atos de injustiça criado na minha própria cabeça. Informações distorcidas que eu alimento e que eu construo na minha cabeça também podem me ofender. É assim ou não é? Então uma coisa que nós precisamos entender: a ofensa chega a todos. Mais cedo ou mais tarde iremos nos ofender. E a única coisa que determina o tanto que você se ofende é o teu nível de maturidade. Quanto mais imaturo na fé, maior o teu grau de ofensa. Quanto maior o teu grau na fé e maturidade na caminhada com Deus, menor o teu grau de ofensa. Quem muito se ofende, geralmente é muito criança na fé. Geralmente ainda é um bebezinho na construção da vida cristã e dos princípios norteadores que baseiam a fé que nós vivemos. Então o que nós precisamos ter clareza? Primeiro, que a ofensa vai chegar.
Primeiro, que nós vamos estar expostos a uma armadilha, cujo o atrativo, o chamariz, a isca, chama-se ofensa. Isso está claro, gente? E aí, se eu já tenho ideia que a ofensa vai chegar e que a minha única escolha é como eu vou reagir à ofensa, você precisa entender, em segundo lugar, a geografia da ofensa. Repita isso: geografia da ofensa. Onde a ofensa se encontra? Qual é o lugar da maior probabilidade da minha ofensa? Onde que Satanás vai espalhar as suas armadilhas? Qual é o ponto de pesca que ele vai colocar ali a sua armadilha, o seu anzol feroz? E eu quero responder essa pergunta lendo um texto da palavra de Deus. Pega aí, por gentileza, o Salmo de número 55. Quero ler o verso 12 ao 14. Eu vou te dar aqui o mapa, a geografia de onde virá as ofensas mais desafiadoras na sua vida, as ofensas mais difíceis de lidar e, portanto, as ofensas mais poderosas que o diabo utilizará como isca para te aprisionar, para te tornar cativo, para roubar as bênçãos de Deus, para tirar a unção da sua vida, mas principalmente te tornar alguém prisioneiro dele. Geografia da ofensa. Quem encontrou aí? Vamos ler. Salmo 55, verso 12 ao 14. Se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava agradável comunhão, enquanto íamos com as multidões festivas para a casa de Deus. Jesus. Olha o que Davi está dizendo aqui. Se a ofensa tivesse vindo de um inimigo, eu iria suportar. Se a ofensa tivesse vindo de um adversário que se levantasse contra mim, eu poderia me defender. Mas a ofensa chegou através de quem? Um amigo. Mas não é qualquer amigo. Um companheiro, um amigo muito chegado. Alguém que nós tínhamos a alegria de ir para a casa de Deus junto. Louvá-lo, adorá-lo. Será que você entendeu onde está a geografia das suas maiores ofensas? A geografia das suas maiores ofensas está nas pessoas mais próximas a você. Está nas pessoas de quem você mais tem expectativa. Então, por exemplo, imagine alguém lá fora que você nem conhece. O teu nível de expectativa com essa pessoa vai estar lá no tornozelo, sim ou não? Uma pessoa que você nem conhece pode te ofender? Pode, mas o nível de expectativa vai estar lá no tornozelo. Mas aí imagina que essa pessoa não é mais alguém que você não conheça. Embora não sendo cristão, você conhece. Aí o teu nível de expectativa já vem aqui para o meio da canela, certo? Só que aí, imagine que o teu nível de expectativa agora seja com alguém da igreja. O irmão da tua célula. Teu companheiro de departamento na igreja, é diácono, ou é do louvor.
Aí a expectativa já está aqui, certo? Mas e se é o cônjuge? A expectativa já aumenta. Aumenta ou não aumenta? Aumenta. E se é o pastor? A expectativa já está aqui no desespero. Eu já estou aqui assim, né? E aqui está Deus. Porque acredite, até com Deus as pessoas se ofendem. Muitas pessoas se ofenderam com Jesus. Muita gente hoje está fora da igreja porque está ofendida com Deus, bicuda com Deus. E você vai entender o porquê disso depois. Mas aí o que acontece? Preste atenção. Se aquela pessoa que você tem uma expectativa lá no tornozelo, ela age com uma atitude que vem na canela, está tudo certo. Está tudo certo. Por quê? A tua expectativa não era tão grande em relação àquela pessoa. Agora, preste atenção. Se o pastor que está aqui tem uma atitude cuja expectativa é diferente daquela que está na canela, pode ser a mesma atitude daquele que está lá na canela, mas por estar aqui, vai ofender mais ou menos? Vai ofender muito mais. Muito mais. Então a geografia da sua ofensa está perto das suas melhores amizades. Está perto das pessoas de quem você mais espera amor. Está perto das pessoas de quem você mais tem expectativas de coisas extraordinárias. O nível de exigência para essas pessoas é altíssimo. E de quem você mais espera, acredite, é de onde mais virá a sua ofensa. Isso está claro para vocês, gente? Sim ou não? E aí, esse é o ambiente em que cônjuges se ofendem. Esse é o ambiente em que amigos se ofendem. Esse é o ambiente em que irmãos de igreja se ofendem. Esse é o ambiente onde ovelha se ofende com o pastor. E aí é muito provável que você já ouviu gente falar assim: ah, lá no mundo eu sou tratado muito melhor. Alguém já ouviu isso? Talvez tem gente aqui que até pensou assim. Mas não é que lá no mundo você é tratado melhor. É porque lá no mundo o teu nível de exigência está no tornozelo. Mas aqui dentro da igreja o teu nível de exigência está aqui. E aí dentro desse ambiente de expectativa é que o diabo lança a sua armadilha, tentando ofender você. Posso ouvir um amém? Está entendendo isso? E aí, gente, o que nós precisamos abrir os nossos olhos? O texto que nós lemos demonstra uma progressão destrutiva da ofensa. Repita isso: toda ofensa instalada me levará à destruição. Uma vez que eu aceite a ofensa, uma vez que eu me alimente da ofensa, uma vez que eu deixo a ofensa entrar e eu me permito ficar ofendido, nós vemos ali em Mateus 24:10, princípios e também estágios autodestrutivos do poder da ofensa. Então o diabo, ele não precisa te matar, basta ele fazer você se sentir ofendido, que o resto é apenas um processo da ofensa. Estágio inicial, ofensa. Depois da ofensa vem o quê? Traição. Depois da traição vem o quê? Ódio. Depois do ódio vem o quê? Engano. E depois do engano vem o quê? O amor esfriando-se. Pega a tua Bíblia, eu quero que você coloque os olhos nesse texto para você entender a progressão destrutiva da ofensa. Eu quero que você abra os seus olhos espirituais, porque acredite nisso, a partir de hoje, você só cai nessa armadilha se você for muito ignorante. Pega aí, Mateus 24,
Olha o que diz o verso 10. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, ou seja, muitos vão se ofender. Você tem dúvida que estamos vivendo esse momento, sim ou não? Sim. Mas aí veja, após o escândalo, após a ofensa, vem o quê? Você está com a sua Bíblia aí? Trairão e odiarão uns aos outros. E mais do que isso, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Preste atenção, que é um estágio. Primeiro, a ofensa se instala, certo? Após a ofensa estar instalada, você se torna um traidor em potencial. Qualquer pessoa ofendida é um traidor em potencial. E aí, o que a gente precisa entender? Toda vez que a gente pensa em traidor, logo vem Judas, certo? Judas traiu Jesus. Mas o que realmente é a traição? A traição é todo ato que eu tenho em meu benefício em cima de alguém que tem um relacionamento comigo. É uma ação egoísta de se beneficiar em cima de alguém com quem eu tenho uma relação. Isso é trair. Então, com quem você estiver ofendido, você será alguém muito em potencial para trair quem te ofendeu. E a traição, podemos dizer que até que ela aconteça, é a vingança congelada, é a vingança adiada. Quem está entendendo isso? A ofensa se instalou, o estágio subsequente, traição. Mas depois da traição, vem o ódio. O terreno para nascer o ódio é o terreno de quem provou ofensa e de quem provou traição. Só que tem um detalhe, às vezes a gente pensa que ódio é a raiva à quinta potência. É aquela pessoa que está com tanta raiva que se descontrolou e surtou, então essa é a pessoa com ódio. Mas não, repita isso, o ódio pode ser disfarçado. Sabe por quê? O ódio é a ausência de amor. Então o ódio é o mesmo que tratar com indiferença. E uma pessoa ofendida é uma pessoa em potencial para trair, e é uma pessoa em potencial para tratar com indiferença. Ela não fala mal, mas também não fala bem, porque ela odeia, e odeia porque tem ausência de amor, odeia porque trata com indiferença. Ah não, eu não odeio essa pessoa, eu só trato como se ela não existisse mais nesse mundo. Quem está entendendo isso? É assim ou não é? O ódio está instalado. E sabe qual é o grande problema do ódio? Fala ou não fala? Mas eu acho que vocês não vão gostar. Fala ou não falo? Abra a sua Bíblia aí, por favor. Primeira Epístola de João, capítulo 3, o verso 10. E nós vamos ler o verso 15. Primeira epístola, lá no finalzinho da sua Bíblia. Não é o Evangelho de João, é a epístola. Está lá no finalzinho. Capítulo 3, verso 10 e também o 15. Pega aí na sua Bíblia. Se você entender a revelação dessa palavra, a sua vida nunca mais será a mesma hoje. A partir de hoje, muita coisa vai mudar. E para melhor. Olha o que diz. Primeira Epístola de João, capítulo 3, o verso 10. Dessa forma, ou desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus
E quem são os filhos do diabo? Preste atenção. Aqui a palavra de Deus está dizendo que há uma forma de identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Preste atenção. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, e tampouco quem não ama seu irmão. Então, quem não pratica a justiça e nem tampouco ama o seu irmão é filho de quem? De quem? Agora você acertou. Mas olha o verso 15. Quem odeia seu irmão é assassino. Não está dizendo que é como assassino, está dizendo que é. É uma definição. Quem odeia é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Meu Deus. E qual é o terreno do ódio? A ofensa. Então o diabo não precisa fazer você se tornar um satanista. O diabo não precisa fazer você parar de vir no culto. O diabo não precisa fazer de você alguém que negue a Jesus. Para o diabo, basta que você morda a isca da ofensa, porque a ofensa dará conta de te levar para um ambiente de traição, a traição ao ódio, e o ódio é a ausência de amor. E quem não ama se torna filho de quem? Então, se você quer mudar a sua certidão celestial de quem é seu pai, basta deixar a ofensa permanecer no coração. Você consegue entender isso? Se a ofensa é alojada, essa ofensa cria o ambiente perfeito para a ausência de amor, que é o ódio. E o ódio, com a sua ausência de amor, faz de mim um assassino. E por ser um assassino, não há vida eterna em mim. Meu Deus. É sério isso ou não é, gente? Então deixa eu perguntar aqui, alguém já ficou ofendido alguma vez na vida? Ofensa? Ele estava simplesmente assim: se ele morder, eu me torno pai dele. Se ele morder, eu tiro ele da vida eterna. Você consegue entender isso? Está entendendo isso? E aí, gente, é só um milagre para nos tirar desse lugar. Porque a ofensa é o terreno fértil do engano. Toda pessoa ofendida é enganada facilmente pelos outros e por si mesmos. E sabe qual é o maior problema da pessoa ofendida? É que ela acha que está certa. Ela se agarra à ofensa, incorpora a vítima e se alimenta daquela ofensa, bebe daquela ofensa, mas não sabe que naquele ambiente de ofensa está enganando a si mesmo. E é por isso que se multiplica os falsos profetas. Sabe o que é interessante quando Jesus falou dos falsos profetas? Mateus capítulo 7, o verso 15. Quem se lembra o que ele falou? Serão lobos disfarçados de pastores. Não. Serão lobos em pele de ovelha. Olha que interessante. Às vezes a gente pensa que o falso profeta vai estar no púlpito. E pode ser que até esteja. Mas acredite, muito provavelmente tem lobo no meio das ovelhas e que está enganando a muitos.
Não se engane, tem jeito de crente, canta como crente, vai na igreja de crente, é da minha célula, é da minha igreja, escuta o mesmo pastor. Joia. Mas abre a sua Bíblia, eu vou ter que abrir porque você vai ter que entender isso. Hoje nós estamos aqui no ensino, é clareza, é entendimento. Se você não entender, você não vai desfrutar. Pega aí Mateus 7,15, por favor. Como que você identifica lobo em pele de ovelha? Jesus deu a dica aqui. 7, capítulo 15 de Mateus. Pega aí, capítulo 15, a parte A do 16. Coloca para nós aqui também, se possível. Ótimo, já está ali, ó. Gente, presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Verso 15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas. Jesus. Mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Ei, cuidado com quem você dá ouvidos. Cuidado com quem você escuta. Às vezes você está dando ouvidos a um famosinho de internet e mal sabe você que você está escutando alguém ofendido, alguém em estado de rebelião, alguém que está no engano e nem sabe que está no engano, e está apenas querendo inflamar o teu coração com a própria dor dele. E gente, parece imã, gente ofendida se conecta com gente ofendida. Parece imã. Vou fazer um exemplo aqui rapidinho. Vem cá, rapidinho, corre. Vamos pensar aqui que nós temos aqui um irmão cheio do Espírito Santo de Deus, maduro, experimentado na fé. Fica aqui, irmão, por gentileza. Alguém que tem sempre uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra poderosa para dar para quem chegar nele. Mas vem cá, Andinho, chega aqui, querido. Vamos dizer que aqui à minha direita vai ficar o Andinho, que é alguém que se ofendeu com o pastor. E aí, gente, vamos dizer que nós temos agora aqui, vem cá, Biel. O Biel é alguém que veio no culto, acreditando que o pastor ia cumprimentar ele, nem que fosse com um soquinho nessa noite. E o pastor nesse culto nem foi lá para frente. E ele ficou ofendido, porque lembra, a ofensa vem de uma expectativa não suprida. Sabe qual é a tendência? É que o Biel, para falar dessa ofensa, não vai procurar aqui esse homem cheio do Espírito Santo, que tem uma palavra conciliadora, amorosa, para oferecer. Ele vai se conectar com essa pessoa. Cara, o pastor nem olhou para mim. Comigo eu já até acostumei, é sempre assim. O que vai acontecer? Um ofendido vai alimentar o outro ofendido. E aí, gente, é aqui que se instala o ambiente de engano. Porque pessoa ofendida é cega. Pessoa ofendida é cega. Sentimentos tóxicos é que está borbulhando. As setas do diabo estão ali alimentando. E aí, essa pessoa aqui, na verdade, ela quer expressar a ofensa, a dor, porque ela é vítima. Só que ela sabe que se vir aqui, vai ter cura. E nem sempre a pessoa ofendida quer a cura. Às vezes a pessoa ofendida só quer alguém que concorde com ela. Só que quer alguém que diga, é isso mesmo. Quem está entendendo isso, gente? Obrigado, queridos. Peguei vocês de surpresa, até eu. Mas eu acho que ficou didático isso aqui. Então, cuide com quem você se conecta. Porque se você está ofendido e quer se livrar da ofensa, você tem que procurar alguém que não é ofendido.
Você tem que procurar alguém que está curado. Você tem que procurar alguém que não mordeu a isca da ofensa. Porque se você se conecta com outro ofendido, vocês vão um alimentar o outro com a ofensa, e aí o diabo faz a festa. Quem está entendendo isso? E aí, irmãos, o solo da ofensa é o solo do engano. E do solo do engano o estágio é esfriar o amor. Por que esfria o amor de muita gente? Acredite no que eu vou dizer. Todo amor que se esfria está por trás de uma alma ofendida. Todo amor que se esfria está por trás de alguém que se ofendeu. E quem se ofendeu mordeu a isca do diabo. Então, gente, não é por acaso. A pessoa não sai da igreja do dia para a noite. Quando ela sai, é porque se ofendeu. E essa ofensa foi ganhando dia, foi ganhando espaço, foi indo para os estágios, até que o amor esfria. E aí, não faz mais sentido. Acredite nisso. Toda pessoa que não é engajada no reino de Deus tem uma ofensa por trás disso. Toda pessoa que não aceita o seu chamado tem uma ofensa por trás disso. Toda pessoa que fraqueja, que põe a mão no arado e tira a mão do arado, tem uma ofensa por trás disso. Porque a ofensa é que leva para esse solo de esfriamento. Só que o maior problema é que geralmente não se tem consciência. Repita isso, não se tem consciência. Quer ver como isso é bíblico? Abra a sua Bíblia aí, por favor. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, o verso 22 ao 26. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 22 ao 26. Quem encontrou, diga amém. Segunda Timóteo, capítulo 2, o verso 22 ao 26. Entenda isso, gente. Entenda isso. Fuja dos seus desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Lembra daquele exemplo que eu disse aqui? Com quem que você vai ter que se conectar? Tem que se conectar com aqueles que é da fé, do amor e da paz, com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. E aí olha só, verso 23. Evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ou seja, evita estar perto de gente contendeira, de gente que tudo é motivo para briga, tudo é motivo para reclamar, tudo é motivo para murmurar. Evita estar com esse tipo de gente. E aí ele diz assim: ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem aonde? Voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Meu Deus! Você entendeu? Gente ofendida perde a sobriedade. Gente ofendida se torna cativo, prisioneiro do diabo e condicionado a fazer a sua vontade.
E sabe o que é pior? A pessoa nem sabe que está fazendo isso. É que nem o Pedro. Jesus está lá dizendo: olha, eu vou para a cruz, eu vou morrer, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. É necessário que aconteça para que se cumpra a profecia. E o Pedro levanta e diz: de jeito nenhum, ninguém vai tocar no Senhor não, mestre. Eu vou dar surra em quem chegar perto de ti. Aparentemente parece uma expressão cheia de mel e amorosa, certo? Mas o que Jesus responde para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Mal sabia Pedro que as palavras cheias de mel dele eram palavras capazes de desviar a rota do propósito e chamado de Jesus. A rota da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então entenda isso. Uma pessoa ofendida aceita o mel das palavras que alguém usado por Satanás está trazendo para te desviar do teu chamado e do teu propósito. Por que Jesus não caiu nas palavras de Pedro? Porque o coração dele não era ofendido. Só não vê a forma que o diabo age quem fica na ofensa. E o Senhor está dizendo que só o amor pode trazer a oportunidade de arrependimento e sobriedade, para que deixe de ser um prisioneiro do diabo e fazer a sua vontade. Então, gente, Efésios capítulo 4, verso 26 e 27 diz bem assim: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. E o verso 27 tem uma expressão muito contundente: e não deis lugar ao diabo. Quando que eu dou lugar ao diabo? Quando a ofensa vem e eu abrigo ela no coração, a partir de um pôr do sol. Um pôr do sol em cima da minha ofensa cria o solo perfeito para o diabo agir e operar contra a minha vida. Um pôr do sol sobre a ofensa, eu mordi a isca de Satanás. Isso ficou claro para vocês? Então, como vencer essa armadilha? Como não cair nessa armadilha? Em primeiro lugar, proponha no coração não permanecer ofendido. Repita isso: eu devo propor em meu coração não permanecer ofendido. E pastor, como que eu faço isso? Jesus respondeu a Pedro: Senhor, se alguém me ofender, eu devo perdoar ele pelo menos umas 7 vezes. Ele querendo ser espiritual com Jesus, achando que era uma meta top. Senhor, se alguém então me ofender, eu devo perdoá-lo até 7 vezes? Mas aí Jesus diz: não digo 7 vezes, mas até 70 vezes 7. 490 vezes ao dia. É assim que eu me proponho no coração não cair na isca do diabo. É por isso que o perdão é tão sério. O perdão é a única arma em tuas mãos para você não cair na isca do diabo. E perdoar quem te ofendeu não é uma forma de você privilegiar ou compensar ou recompensar quem te ofendeu. Não! Perdoar quem te ofendeu é devolver o lugar de Deus na sua vida. Repita isso: perdoar quem me ofendeu é devolver o lugar de Deus em minha vida. Sabe por que isso? Quem não perdoa se torna um idólatra da pessoa que o ofendeu. Por quê? A forma que você vai viver vai ser com base nessa ofensa.
O que vai determinar se você sorri ou fica triste é essa ofensa. O que vai determinar se você engaja na obra de Deus ou não é essa ofensa. O que vai determinar a forma que você se entrega no reino de Deus é essa ofensa. O que vai determinar a forma que você se relaciona com as pessoas é essa ofensa. E não a palavra de Deus. Então quem se torna o seu Senhor? O dono da sua ofensa. E por trás dessa pessoa que te ofendeu, tem quem ali? Alguém que quer te chamar de filho e não é Deus. Alguém que quer que você perda a vida eterna e não é Deus. E esse alguém sabe que basta você permanecer ofendido. Então, se eu quero vencer essa armadilha, eu tenho que propor no meu coração não ficar ofendido. O que mais? Para encerrar. Se eu quero vencer essa ofensa, se eu quero vencer essa armadilha, eu preciso de fato, fortalecer o meu homem interior. E eu quero que você abra esse texto para que você o compreenda na sua essência. Por gentileza, abra aí por favor Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Na verdade, capítulo 24, verso 16. Abre por gentileza. Atos, capítulo 24, verso 16. Quem encontrou, diga amém. Quem está encontrando, diga espera um pouquinho. Nos diz assim, verso 16. Por isso, procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Repita isso, consciência limpa diante de Deus e diante dos homens. Não quer cair nessa armadilha? Coloque no coração todas as noites, dobrar os joelhos e dizer: Deus, eu te agradeço, porque não tem ninguém que me ofendeu preso dentro de mim. Deus, eu te agradeço, porque minha consciência está limpa. Não estou retendo e nem prendendo ninguém que me ofendeu aqui dentro de mim. E por que eu faço isso? Na medida que o Senhor me perdoou, é a medida também que eu perdoo. Ninguém vai se tornar Deus na minha vida através da ofensa, pois só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Pastor, é muito difícil. Eu sei que é. Mas se você quer vencer, existe um caminho. Ore por quem te ofendeu. A palavra de Deus não nos manda orar para qualquer pessoa não, sabia disso? Jesus é muito enfático sobre um tipo de gente que a gente tem que orar. E não é por aqueles que te amam, não é por aqueles que te fazem bem. Orem por aqueles que os perseguem. Não quer cair na armadilha da ofensa? Ore por quem ofendeu você. Estou sentindo que eu vou receber muita oração, né? Meu irmão, se eu te ofender, me perdoa. Ora por mim. Eu sei que o nível da expectativa a meu respeito é alto. E você tem ideia do quanto eu posso ofender você?
tantas coisas que eu tenho que ser como pastor, tantas coisas que você tem expectativa minha como pastor. É o ensino da palavra, é fidelidade, é caráter, é integridade, é tanta coisa, é tanto isso, é tanto aquilo, que às vezes aqui na igreja sem querer eu te ofendo. Ofende ou não ofende? Ofende. Mas acredite, eu amo você. Teve um dia que Jesus falou assim, todo mundo se ofendeu e todo mundo foi embora. A palavra ficou um pouco mais dura, vocês lembram desse episódio? Todo mundo foi embora, ficou ali os discípulos, meio assim na dúvida. E Jesus disse, olha, eles se ofenderam e foram embora. E vocês? Também vão? Aí o Pedrão, Senhor, para onde iremos nós? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. O que eu aprendo nisso? Quem tem foco no céu não se prende na ofensa. Quem tem foco no céu aprende a lidar com a ofensa. Amém, gente?